momento, meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, quero desejar uma ótima manhã a todos, que Deus possa ser com cada um de nós, que nós tenhamos uma manhã boa, perfeita, agradável, segundo a vontade de Deus. Estamos aqui com mais um Café com Deus e nessa manhã, o alimento que Deus nos preparou está em 2 Reis, capítulo 5, cujo título fala Naamã curado da lepra. E a palavra de Deus fala, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. A palavra de Deus fala que existia um homem muito valoroso em que Deus dava livramento através da sua vida. Era um homem que tinha uma alta conta com o seu senhor, que era o rei, e ele era tão valoroso que o rei, numa dessas lutas, liberou uma jovem, uma menina, para que fosse sua serva. A palavra de Deus fala que esse homem era muito valoroso, porém leproso. Ela tira essa especificação de leproso e coloca em identificação. Por quê? Porque a lepra é algo que dá na carne. E muitas das vezes as pessoas não veem porque a roupa tampa, né? Mas a lepra fica dentro da pessoa, a lepra fica no corpo da pessoa. E aquele homem devia sofrer muito. Embora ele tivesse dinheiro, embora ele tivesse a presença de Deus com ele, isso não impedia que ele tivesse essa lepra em seu corpo. A palavra de Deus fala que quando ele relata ao rei, né, o que essa jovem fala, que se ele estivesse lá em Samaria, o profeta de Deus poderia o ajudar, o rei manda uma carta e manda ele lá para que ele pudesse ter a sua cura. Só que chegando lá, quando ele apresenta a carta ao rei de lá, o rei rasga suas vestes e se desespera, porque o rei entende que tudo ali poderia servir de uma provocação, ele não podendo comprar, não podendo ajudá-lo naquilo que ele necessitava, o rei temeu. Por quê? Porque ele achou que tudo ali poderia voltar como uma afronta. O servo que o rei tanto amava e gostava, não voltasse curado, aquilo dali poderia ser uma afronta e poderia trazer problemas mais à frente. Mas a palavra de Deus fala que quando o profeta ouve que o rei rasgou sua veste, manda que ele esteja com ele, porque ele ia entender que havia profeta em Israel. A palavra de Deus fala que quando ele vai até o profeta, ele não recebe ele. E aí começa algo tremendo. Ele vai lá e dá especificações daquilo que ele tem que fazer. Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele se enfureceu. Por quê? Porque um homem bem-sucedido, um homem com riquezas, que estava levando despojos para presentear, achou que seria recebido com toda a pompa e circunstância, não foi recebido pelo profeta. Ele foi recebido por um servo que passou as orientações do profeta. E ali o seu coração estava cheio de vaidade, não querendo fazer o que o profeta tinha ordenado. Então os seus servos chegam e falam com ele, mas se não fosse algo impossível, o Senhor não faria? Então ele decide obedecer a palavra do profeta e mergulhar 7 vezes no rio. Mas a palavra de Deus fala que na 7ª vez o seu corpo voltou a ser limpo como de um bebê. E ele se alegrou. Aí a palavra de Deus fala que ele voltou ao profeta. E voltando ao profeta, ali sim o profeta o recebeu. E ali ele queria entregar presentes em agradecimento pela sua cura. Ei, aquilo que Deus te dá é de graça. E se você recebe de graça, devolva de graça. Se Deus te deu o dom para pregar, vai de graça. Se Deus te deu o dom para curar, vai de graça. Porque aquilo que Deus te entregou não é seu, é de Deus. O profeta falou que não queria receber nada daquilo dali. Que ele levasse todos os seus esposos, porque ele entendia que quem tinha feito aquilo dali era Deus. Era para mostrar para ele que Deus, ele não está num coração exaltado, num coração cheio de vaidade. Deus está naquele que se humilha. E ele achava que ele tinha que mergulhar nos rios que ele achava que tinha que ir, mas Deus queria aquele. Então como é que fica? Você vai fazer o que Deus quer ou o que o homem quer? A vontade de Deus era Rio Jordão, mergulha 7 vezes. E ele foi lá e recebeu a cura dele, porque ele deu ouvido, não só a menina, mas o que o seu servo falou para ele. Ele poderia ter voltado para casa da mesma forma, sem cura. Por quê? Porque não quis dar ouvido, porque se engrandeceu, porque ficou com raiva que o profeta não recebeu. Muitas das vezes nós temos que entender que o profeta pode até não ir até você,
Mas se a mensagem de Deus foi, glorifica o Senhor. Nesta manhã a mensagem de Deus está indo de encontro à tua vida. Quantas vezes você precisa mergulhar para que você venha ter a sua vitória? Talvez a sua luta não seja na carne, uma enfermidade. Talvez é dentro do seu lar, talvez é no seu trabalho. Quantas vezes é necessário você mergulhar? O nosso mergulho hoje é na oração, é na busca. Né? É buscando o Senhor, é indo para a casa do Senhor, porque a palavra de Deus fala que nós temos que estar buscando o Senhor e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quantas vezes vamos buscar? Quanto for necessário. Quantas vezes vamos orar? Quanto for necessário. A palavra de Deus fala, dá honra aos seus profetas. Receba o que o profeta fala e prosperarei na terra. Então, nesta manhã, eu estou sendo boca de Deus para dizer para você, mergulhe quantas vezes for necessário para que você venha ser limpo, para que sua casa venha ser limpa, para que a sua vida venha ser organizada, para que o seu lar venha ser liberto, quantas vezes for necessário. Faça como Naamã, dê ouvido aos seus servos. Eu aqui estou como serva da serva dizendo para você, continue, mergulhe, vá mais profundo se for necessário, porque Deus é com você, assim como foi com Naamã, que saiu limpo e voltou com seu coração aquebrantado, dizendo que não adoraria outro Deus senão o Deus de Israel. Vamos refletir, vamos fazer o que Deus tem nos ordenado. Talvez o Senhor entregou algo para você e você muitas das vezes questiona o Senhor. Faça o que Deus tem falado com você. Se Ele tem mandado você ficar no silêncio, fica no silêncio. Se Ele tem mandado você falar, fala. Se Ele tem mandado você profetizar, profetiza, ainda que você não esteja vendo nada. Mas só fica na posição e na obediência que Deus tem te chamado. Assim, eu agradeço a Deus por esta palavra, que você seja alimentado como eu fui alimentada. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, mande para aquela pessoa que você sabe que necessita dessa palavra nessa manhã. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.